Estados Unidos e Coreia do Sul, em resposta aos exercícios que foram feitos pela Coreia do Norte ontem, que passaram por cima do território de Hokkaido, lá no Japão, realizaram mais testes hoje, o que coloca em tensão novamente a região ali na Bacia do Pacífico. Além de tudo, tivemos hoje a confirmação, por meio de decreto, que os 4 territórios são de fato da Rússia, né? A gente está falando da região de Zaporizhia, a região de Kherson, Lugansk e Donetsk, e além de tudo, confirmado também por decreto que a usina de Zaporizhia, a maior do continente europeu usina nuclear, pertence aos russos. É uma mudança de patamar bastante significativa. Lembrando que os Estados Unidos confirmou hoje, por meio do Pentágono, que a Ucrânia tem capacidade, sim, de atacar territórios russos, inclusive a Crimeia, e foram vistas movimentações ali um pouco diferentes, um pouco estranhas, a respeito de uma ferrovia que estaria sendo comandada pela 12ª Diretoria Principal, que é como se fosse uma partezinha ali que cuida do arsenal nuclear russo indo em direção à Ucrânia. O que será que isso significa? Lembrando que lançadores também foram mandados em direção ao território. Uma ameaça da Rússia? Algum tipo de uso de artefato nuclear? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, se você não me segue ainda no Instagram, por favor, me siga, tá? @prof_Ricardo Marcílio, que é super importante você me acompanhar para ficar acompanhando, né, as notícias, tal. Tô sempre postando uma coisinha lá para vocês me acompanharem também um pouco mais de perto, claro. Belezinha? Então, vamos lá, pessoal. Seguinte. Ontem eu falei para vocês, né, de uma notícia importante relacionada a um teste que a Coreia do Norte não fazia desde 2017, de um míssil de tão longo alcance e que passou por cima do território japonês, inclusive com o Japão emitindo alertas, sirenes e tal, para a população tomar cuidado e ficar sob alerta porque poderia ser alvo de algum tipo de ataque. Ontem mesmo, os Estados Unidos e a Coreia do Sul já responderam com atividades ali militares e hoje mais atividades foram feitas. Lembrando que exercícios já aconteceram na região, né? Feita pelo Japão, pela Coreia do Sul e pelos Estados Unidos, e foram reforçados mais uma vez nesse momento, tá? O Kim Jong-un, ele até tentou se aproximar um pouquinho, né, durante o governo Trump, eles acabaram fechando o acordo e tal, só que nunca foi firmado de fato uma resolução na região, por mais que tenha um aperto de mão, Coreia do Sul, Coreia do Norte se aproximaram também. Por quê? Porque basicamente o acordo que tinha sido definido é que o mundo ocidental cancelaria as sanções feitas à Coreia do Norte e, em troca, a Coreia do Norte abriria mão do seu arsenal nuclear. Só que qual que é o esquema? Quem vai fazer isso primeiro? A Coreia do Norte abre mão do seu arsenal nuclear ou o fim das sanções praticadas contra a Coreia do Norte? Não ficou estabelecido, né, no documento, no acordo que foi fechado. Então, na prática, ninguém quis abrir mão e o próprio Kim Jong-un já falou inúmeras vezes que a Coreia do Norte não será a nova Líbia. Ou seja, que fez o acordo, abriu mão do seu arsenal e tal, começou a Primavera Árabe, foi invadida pela OTAN e o Muammar Gaddafi acabou saindo do poder, né? Foi tirado do poder por uma invasão da própria OTAN, tá? Então, manter um hard power é muito estratégico para o Kim Jong-un. E eu diria para vocês que mesmo com apoio ali da China, tal, enfim, se não fosse a capacidade bélica que a Coreia do Norte tem, muito possivelmente algum tipo de intervenção estrangeira já teria acontecido, claro, na Coreia do Norte. Tá bom? Tivemos também, pessoal, notícias importantes relacionadas à Ucrânia, e aí cito para vocês o caso, né, curiosidade interessante, Portugal e Espanha lançaram uma candidatura conjunta, né, dos países ibéricos para a Copa de 2030, que é a Copa que representa o centenário das Copas do Mundo, né, a primeira lá em 1930 no Uruguai, e agora 2030, 100 anos depois. Para demonstrar um caráter de união tal, e até apoio à própria Ucrânia, essa candidatura vai ser feita entre Portugal e Espanha, e eles convidaram também a Ucrânia. Apesar de um pouco da distância geográfica, né, acho que isso pode ser superado pelo bem, que é uma Copa do Mundo, e uma tentativa de mostrar uma união e equiparar, né, o crescimento da Ucrânia. A Ucrânia, muito possivelmente no futuro próximo, vai entrar para a União Europeia, para a OTAN não. A China, inclusive, criticou a postura, tá, da Ucrânia, que falou que quer entrar para a OTAN tal. A China falou que não vai autorizar esse tipo de atitude por parte da Ucrânia, e acho que também não seria interessante, a Rússia também não deixaria. Era tudo isso, né, todo esse conflito começou também por conta da possibilidade da Ucrânia ingressar na OTAN, tá? Então não acho que isso vai acontecer.
mas para a União Europeia vai. Então, a Europa ela vai ter que participar bastante com eventos culturais, com repasse de verbas, enfim, a reconstrução do território ucraniano. Pô, galera, uma notícia que chamou a atenção hoje, por exemplo, dados estipulam, que 35% do PIB vai cair nesse ano por causa do conflito, do PIB ucraniano. É uma derrota muito importante, né? Grande parte da mão de obra mais qualificada como refugiado, enfim, para reconstruir o país depois de um conflito tão grave assim, é muito difícil, tá? E a gente teve hoje a assinatura, já tinha sido feita lá naquela festança, anúncio oficial, mas hoje foi feito em frente à Duma, que é o parlamento russo, a assinatura de agora sim, né? Agora sim, tá? De ponto de vista documental mesmo, os territórios de Zaporísia, Kherson, Lugansk e Donetsk pertencem à Rússia. Na região de Zaporísia é onde a gente tem a maior usina nuclear do continente europeu. Para vocês terem uma noção, a capacidade de produção de energia está na casa de 5, 5,4, 5,7 gigawatts. Pô, galera, Itaipu, que é a nossa usina, a terceira maior usina do mundo, só perde para as duas chinesas, está na capacidade de 14. Ou seja, é uma produção muito importante, né? E os russos dominaram. Hoje, a Zaporísia está na mão dos russos, território que a Rússia considera como seu, pelo menos nos referendos, né, nas votações que tiveram ali. Só que os trabalhadores que ali trabalham são trabalhadores ucranianos. E a gente tem uma guerra de retóricas, porque a Ucrânia alega que a Rússia está atacando a usina de Zaporísia para fazer uma espécie de terrorismo nuclear, enquanto a Rússia alega que são os ucranianos que estão atacando para motivar uma intervenção estrangeira. A IA, que é a Agência Internacional de Energia Atômica, está desesperada, querendo fazer vistorias, visitas, tal, porque existe sim o risco de algum acidente ali acontecer. E essa usina, ela é cerca de 10 vezes maior do que a Chernobyl, que aconteceu a tragédia, né, há cerca de 30 anos aí. Ou seja, existe sim o risco de acontecer alguma coisa. Hoje, com isso posto, qualquer tipo de ataque, novamente, né, representaria uma possibilidade do uso de artefatos nucleares por parte do Putin. Lembrando que essa usina ela é essencial para os interesses da Rússia, porque conectando hoje a região da Rússia até a Crimeia, você precisa de energia. Cara, Mariupol vai ser uma cidade turística, segundo a Rússia, né? Uma cidade turística, um resort, tem atividades econômicas, indústrias ali, e precisa de energia. Então, conectar a usina de Zaporísia a toda essa cadeia produtiva vai ser muito importante. Era um quinto de toda a energia que a Ucrânia utilizava. E vai ser utilizado como energia dessas novas áreas que agora pleiteiam, né, ser russas, pelo menos, claro, segundo a Rússia. Por que eu falo pelo menos segundo a Rússia? Porque a Ucrânia, ela continua avançando em posições. E isso aconteceu ontem, anteontem e tal. O Zelensky falou que os principais avanços em todos os 4 territórios, mas principalmente em Kherson e na região de Kharkiv, próximo ali de Donetsk, são os principais avanços. E é preciso demonstrar algum tipo de atitude. A Rússia prometeu, né, e tem que cumprir para manter o seu hard power, essa sua influência militar bem significativa. Cara, os abusos, né, entre aspas, aí dos ucranianos, eles estão acontecendo, os avanços vêm sendo importantes. Inclusive, os Estados Unidos hoje, ele confirmou que a capacidade que eles cederam para os ucranianos permitem que o HIMARS, né, o sistema de disparo de foguetes aí, consiga atingir territórios russos, inclusive o território da Crimeia. A Crimeia, né, segundo a Rússia, é da Rússia, segundo a Ucrânia, não reconhece, claro, mas teria a capacidade de atingir já o território da Crimeia. Então a Rússia precisa tomar algum tipo de atitude. E é dentro desse contexto que surgiu ontem algumas imagens e alguns discursos que não foram confirmados nem pela Rússia, mas os Estados Unidos viu movimentações, mas não consegue confirmar exatamente o que é também, de uma ferrovia que estava sendo utilizado pela 12ª diretoria principal da Rússia, que é uma partezinha do Ministério da Defesa, ou seja, para ser utilizada essa força, não depende de exército, de toda a burocracia tal, depende somente da vontade política do ministro da Defesa em conjunto com o Putin, e eles são responsáveis pela questão de armazenamento, cuidados, tal, de todas as ogivas nucleares russas. Pois é, foi tirado foto de uma ferrovia de linha férrea, né? Trens transportando dessa 12ª diretoria principal, transportando capacidade bélico-nuclear em direção às fronteiras da Ucrânia. Em conjunto com a cerca de 12 disparadores chamados de Iskander, que foram também montados para a fronteira com a Ucrânia,
Isso dá um indicativo por quê, galera? Porque se essa 12ª diretoria principal está utilizando uma ferrovia, a única função básica que eles têm praticamente é cuidar das questões nucleares. Poxa, se eles estão deslocando, é porque eles estão carregando alguma coisa. Com os disparadores de foguetes também sendo colocados próximos da área de fronteira, é óbvio que a gente começa a especular, cara, que a Rússia está mandando algum tipo de artefato, está mandando algum tipo de armamento para essas regiões, tá? Como eu falei, o Peskov foi perguntado, não confirmou, falou que não vai colaborar com essas narrativas ocidentais, que a Rússia jamais usaria isso para ataque, mas a Rússia considera que o ataque da Ucrânia aos territórios ocupados não é um ataque da Rússia, e sim uma defesa da Rússia, tá? Tem que deixar claro. E a gente tem que lembrar que houve uma pressão muito grande, inclusive do líder da Chechênia, que depois das reclamações que a Rússia não estava fazendo nada, foi promovido e virou um chefe também da parte militar da Rússia. Isso está sendo colocado como um ponto importante nesse momento, tá? Ou seja, as especulações estão acontecendo. Se a Rússia vai utilizar esse tipo de armamento para ataque, ou se ela está fazendo uma ameaça para a Ucrânia, deslocando tropas, deslocando capacidade, para ameaçar e mostrar para a Ucrânia que eles podem sim ser atacados, e é bom a Ucrânia não atacar, porque senão a Rússia vai atacar, fica no campo da especulação. O que você acha? Que esse monte de deslocamento que vem acontecendo, tanto do deslocamento de questões nucleares, como das tropas, 200 mil que já foram convocadas, é para ameaçar os ucranianos? É para pressionar a Ucrânia a não atacar os territórios ocupados? Ou eles pretendem fazer uso dessa força militar? O que você pensa, pessoal? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.